Então a descida pelo Iguaçu hoje chega num trecho onde era o início da navegação do Rio Iguaçu, partindo de Porto União, União da Vitória, até Porto Amazonas, onde nós paramos ontem. Então o rio daqui para Montante fazia dezenas ou talvez mais de uma centena de quilômetros navegável, com remansos e praticamente sem corredeiras. Então isso a gente vai poder mostrar um pouco hoje, como o relevo é bastante plano, nós já não temos quase montanhas na borda ou na beira do rio, a vegetação também muda bastante, e daqui nós vamos permanecer a Montante durante 2 horas e depois vamos descer um pouco para mostrar o pôr do sol aqui em Porto União. Aqui já tem mais peixe, tem as espécies, muito lambareja, o curimba que apareceu ontem aqui, já tem mais. Tem que ver que aquela região lá, como tem mais oxigênio, ela consegue sustentar uma quantidade de peixe maior que aqui. Aqui a gente já tem uma área menos oxigenada, então proporcionalmente, é claro que um rio mais largo, mas proporcionalmente ele teria menor quantidade de peixe justamente por ter menos oxigênio que lá. De qualquer maneira a água está um pouco mais limpa também. Ou seja, tem peixe, boa parte das espécies do Rio Iguaçu, se tiver que estar em algum lugar, está nesse trecho, daqui até Porto Amazonas, que é onde o rio é rio ainda. Legal. Então as diferenças são principalmente fisiográficas. O rio, por passar por bases geológicas distintas, ele vai se mostrando com margens e um tipo de vegetação das margens e o próprio leito completamente diferente. Então, desde as nascentes nos contrafortes da Serra do Mar, onde estão as nascentes, uma base granítica, então rios de águas cristalinas e muito declivosos, depois chegando na região metropolitana de Curitiba, sobre uma formação chamada Guabirotuba, onde existem muitas várzeas e o rio é plano. No terceiro dia, nós pegamos já a região de Balsa Nova, saindo da região metropolitana de Curitiba, em que fisiograficamente ele é bastante parecido também, mas já começam a aparecer espécies vegetais e o padrão de ocupação da margem também muda completamente. Na região metropolitana, totalmente conurbado, cheio de casas e ocupações regulares, e para baixo da região metropolitana, ou seja, de Araucária, já bastante vegetação marginal. Finalmente, no dia de hoje, ontem, no quarto dia, nós tivemos atravessando a escarpa devoniana, rochas areníticas, em que o rio atravessa essa base rochosa formando corredeiras. Então são momentos distintos e finalmente hoje nós estamos no quinto dia, na região entre Porto Amazonas e Porto União, onde o rio é navegável, coisa que nós não víamos ontem. A erosão que tem aqui nas margens aqui, é da enchente ou é normal isso? É natural. O rio tem um processo de degradação natural. Então, quando dá enchente, principalmente quando o rio é muito sinuoso, a parte de fora da curva, a água bate com muita força e derruba. Em compensação, a parte de dentro da curva, onde o rio é mais lento, porque você imagina, quando você mexe o braço, a ponta do teu dedo é mais rápida do que o movimento de cá. Então a parte de dentro é onde o rio deposita, é a parte de agradação, que é o antônimo de degradação. Então o rio tende a crescer para o lado de fora da curva e diminuir para o lado de dentro. Esse processo é bem nítido. Tem uma peculiaridade nessa região, e que também acontece aqui rio acima, é que quase toda a mata ciliar, a chamada mata ciliar, que é uma floresta ripária, que está sob a influência do rio, nesse caso existe um predomínio de uma espécie única que é o branquilho. O que vocês podem ver aqui atrás é quase não é um plantio, mas é uma ocorrência homogênea de branquilho em quase toda a extensão da floresta.
todos os troncos que vocês estão vendo aqui é dessa espécie, o branquilho, que é muito característico daqui da floresta inundada ou da floresta ripária. Ah, não, é que coincidiu com a Vamos lá, ver as várzeas do Iguaçu. Mas aqui é um aspecto bem peculiar desse trecho do Rio Iguaçu. Podem ver que a margem dele é mais elevada. Tem um cordão de deposição na margem e depois quando o rio extravasa ele cai nessa depressão aqui e forma essa várzea. Aqui essa vegetação não tem floresta aqui justamente porque é solo de várzea e inclusive tem espécies da fauna e bastante aves que só tem nesse trecho. Pena que boa parte disso está descaracterizado. Lá para cima, onde nós estivemos ontem, tem bastante. Mas quase tudo ocupado já com plantação de espécies exóticas. Branquilhão, aqui um aspecto da floresta, que a gente pode chamar de dossel dessa floresta. Podem ver como é homogênea, as folhas são todas iguais, a espécie é o branquilho, aquela que nós falamos ontem e que aqui predomina, praticamente só o branquilho. Bom, aqui a gente está numa ponte sobre o Rio Iguaçu, já na divisa dos municípios de Porto União e Cruz Machado, provavelmente, e a gente pode ver o último trecho em que o Rio Iguaçu está livre ainda. Daqui para cima, montante, a gente tem o trecho navegável do Rio Iguaçu, e a partir daqui, rio abaixo, a gente tem já as águas represadas pela usina de Foz do Areia, que nós vamos visitar agora a barragem que formou essa usina, que é uma das mais altas feitas aqui no Rio Iguaçu.